Você que está aqui, você que está em casa, abra a sua Bíblia lá no segundo livro dos Reis, lá no Antigo Testamento. Vamos abrir nossa Bíblia lá, segundo livro dos Reis, e nós vamos refletir nesse texto aí, ó. É o capítulo 6, versos de 8 a 23. É uma das narrativas muito interessantes do Antigo Testamento, da época dos reis. Mas eu quero ler agora com os irmãos, na verdade, inicialmente, que 2 versículos só, tá? É 2 Reis, capítulo 6, o verso 15 e 16. E eu quero convidar você, que está aqui, a ler comigo, que está na tela, mesmo assentado como você está. Mas vamos ler juntos esse texto aqui, e depois nós vamos olhar para essa história toda, dos versículos de 8 até o 23, tá bom? Vamos juntos lá? O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: "Ah, meu senhor, o que faremos?" O profeta respondeu: "Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." Amém? Essa história envolvendo o profeta Eliseu, que vai se estender desde o versículo 8 até o versículo 23, nos dá conta de que havia um conflito entre o rei da Síria e o rei de Israel, né? Se olhar no mapa lá, a Síria divisa com Israel. E no Antigo Testamento nós temos várias batalhas entre esses dois povos, né? Eram povos que mais inimigos do que amigos, né? Em alguns momentos fizeram algumas alianças. É importante entender então que o que está acontecendo aqui envolve uma quebra de aliança. Porque se nós olharmos no primeiro livro dos Reis, capítulo 20, verso 34, e o capítulo 22, versículo 1, nós temos 2 versos que mostram que no passado, há um pouco tempo antes do que está acontecendo aqui, que a gente leu agora, em 2 Reis, esses 2 povos haviam feito aliança. Os 2 reis fizeram aliança. Então nós temos, capítulo 20, né, do primeiro livro dos Reis, versículo 34, diz que o Ben-Hadad disse-lhe: "As cidades que meu pai tomou a teu pai, eu tas restituirei. Monta os teus bazares em Damasco, como meu pai o fez em Samaria." E eu, disse Acabe, "com essa aliança te deixarei livre." Fez com ele aliança e o despediu. Então, assim, o rei de Israel, Acabe, fez uma aliança com Ben-Hadad, o rei da Síria. Aí, o capítulo 22, verso 1, diz que 3 anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. Nesse tempo em que foi feita a aliança entre esses 2 povos, o profeta que Deus usava era o Elias. Agora, nessa narrativa que nós estamos lendo hoje aqui, de 2 Reis, capítulo 6, o profeta que Deus estava usando não era mais Elias. O profeta era o Eliseu, sucessor de Elias. Por isso a gente pode dividir essa narrativa em 3 situações, para a gente entender assim, o que está acontecendo aqui. Então a gente pode dividir assim, ó, dos versículos de 8 a 10, nós temos avisos que vêm do profeta ao rei de Israel acerca de como que o rei da Síria estava querendo pegar Israel. Então nós temos essa divisão que a gente pode fazer. A outra divisão é a experiência do moço de Eliseu, né? O rapaz que assessora, que trabalha com ele, né? A gente sabe depois que o nome dele é o Geazi. Versículos de 11 a 17, diante do cerco que é feito na cidade de Dotã, onde Eliseu morava, nós temos uma experiência desse moço com Deus, né? Então é outra fração que a gente pode pegar dessa narrativa aí. E uma terceira parte dessa história é o exército sírio. Depois de tentar pegar ali o Eliseu, diz que eles são acometidos por uma cegueira. E eles são levados, então, até a cidade de Samaria, que nesse momento era a capital de Israel, porque lembra que o reino era dividido, Israel e Judá. Então, em Israel, Samaria era a capital. E é interessante, você vai entender depois, que o processo se inverte, né? Os sírios vão cercar Eliseu e eles acabam cercados pelo exército de Israel.
Me parece que o texto se propõe a enaltecer a presença de Deus em todo lugar. E isso é por demais interessante, né? Se a gente se achar em situação de conflito, dificuldade, Deus se fará presente, seja qual for a situação. E Deus se faz presente, nesse caso aí, de 3 formas. Ele se faz presente protegendo e ajudando a fugir de ocasiões de conflito e dificuldade, que é o que ele vai fazer com o rei de Israel. Deus ele vai se fazer presente provendo meios para que a gente mantenha confiança nele, que é o que vai acontecer com o moço lá. E Deus ele vai se fazer presente procurando instruir para que a gente saiba acalmar situações que nós estamos em conflito de dificuldade, como aconteceu com o exército sírio, com Israel, com relação ao exército sírio no final aí. Então, assim, Deus ele não se omite, mas Deus ele vai auxiliar a nós, não importa a situação que a gente está envolvido, Deus vai nos auxiliar, Deus vai se fazer presente ali, Deus não vai se omitir. E quantas vezes a gente já nos viu assim, né? A gente já nos vimos assim, passando por dificuldades, às vezes em conflito com a gente, às vezes em conflito com a família, às vezes em conflito com alguém, nos sentindo pressionados por uma série de acontecimentos que fogem ao nosso controle. E nesse momento, ou nesses momentos, seria muito importante a gente conseguir perceber que Deus se faz presente ali, que Deus está ali naquela situação. O que eu quero que você reflita nessa noite é muito simples. Nós precisamos notar a presença de Deus em todo lugar. Nós precisamos. Nós precisamos entender que Deus se faz presente, não importa a circunstância, Ele está lá. E nós precisamos notar isso. Em alguns momentos, Ele está nos alertando para nos poupar de algumas situações. Em outros momentos, Ele está nos inspirando a confiar. E há momentos em que Deus está nos conduzindo para nos ajudar a ter as reações corretas e evitar mais problema. Porque a gente sozinho, a gente se enfia em cada encrenca, né? A gente só piora a situação. E Deus, então, Ele se faz presente ajudando a desanuviar as coisas, sabe? Limpar os caminhos, a gente entender qual é o direcionamento dEle. Então, se Deus se faz presente, eu acho que a gente entende isso, né? A pergunta é, o que é esperado de nós? Porque Deus vai estar presente, independente se você crê, se você não crê, se você entende ou não, se você percebe ou não, Deus se faz presente ali. Então, assim, a questão é, o que Deus espera de nós? O que nós poderíamos fazer em reação a essa presença de Deus que está em todo lugar e que nós não podemos fugir dela, né? Me lembrei agora aqui do Salmo 139, né? O salmista dizendo isso, né? Para onde eu for, Deus está lá. Se eu for lá no fundo do mar, Deus está lá. Se eu conseguir fugir no mais alto, Deus está lá. Deus está presente quando eu me deito, quando eu me levanto, Deus está lá. A questão não é se Deus vai estar lá ou não, Ele vai estar lá. A questão é o que Deus espera que eu e você faça, já que Ele está presente em todo lugar. Então vamos lá. Em primeiro lugar, Deus espera que haja sensibilidade. Parte dessa história é um convite à prudência. É um convite a sentir o cenário em volta. Veja, versículos de 8 a 10 dizem assim: ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de deliberar com seus conselheiros, ele dizia: montarei o meu acampamento em tal lugar. E aqui quem está narrando só está dando exemplo aqui, né? Ele não está narrando com detalhes. Ele diz assim: mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus, que eram os sírios, estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Entenda o que está acontecendo. São 2 países em guerra, né? Hoje nós temos 2 países em guerra, né? A Rússia está guerreando contra a Ucrânia, né? Embora seja de um lado só, né? A Ucrânia nunca revida, né? Ela só está se defendendo lá, ao que parece, pelo que a mídia expõe. Então, assim, é mais ou menos isso. Você tem Síria, Israel, a guerra. A Síria quer pegar Israel. Se você ler, aqui a história é longa, né? Se você vê antes,
você vai entender que quando eles fazem paz no passado, há anos atrás, é porque, na verdade, a Síria perdeu para Israel. A Síria foi abatida por Israel. Então, eles entram no acordo de paz. Já que o Ben-Hadad sabe do poder bélico de Israel, ele não quer ir para uma guerra e perder, ele quer ir para ganhar. Então, diz que esse Ben-Hadad, o rei da Síria, ele monta algumas ciladas para que o rei de Israel possa cair nelas, para que o povo seja, então, vencido. Só que o que eles não contavam é que Israel é povo de Deus. E quando se é povo de Deus, tem homens de Deus. Homens com os quais Deus fala. E Deus falava, então, com um homem chamado Eliseu. E esse Eliseu, ele avisava o rei de Israel. Falou, não passa por lá. Porque o Ben-Hadad montou uma armadilha para você lá. E o rei da Síria ficava sem entender, ele ficava furioso com isso. Mas como é que pode? Porque nós montamos uma estratégia de guerra, usamos a nossa inteligência do nosso exército, fizemos um plano que assim não vai falhar. Agora a gente pega o rei de Israel e a gente pega Israel. Cadê o rei de Israel? Não passava por lá. Só que o que chama a atenção aqui nesse primeiro momento é que o Eliseu é o homem de Deus, é a boca de Deus no ouvido do rei de Israel. A questão é, o que o rei de Israel faz? Ele atende à voz de Deus. Por isso que o que Deus espera de nós é sensibilidade. Porque não adianta Deus falar se você não escuta. Não adianta Deus estar presente em todo lugar se você não percebe, se você não dá atenção. Não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. A presença de Deus só faz diferença quando você sente, quando você nota e quando você responde a essa presença. Amém? Isso é completamente diferente. Porque Deus vai estar em todo lugar. Essa não é a questão. A questão é o que você faz com a presença de Deus em todo lugar. Você pode não fazer nada. O rei de Israel, ele poderia simplesmente assim ignorar. Coisa de religião, esse Eliseu aí fica, não tem o que fazer, fica orando o dia inteiro, né? Fica lendo a escritura o dia inteiro. Aí fica essas coisas na cabeça de que tem um plano de guerra contra mim. Ele podia ignorar. Rapaz, estou com medo de Ben-Hadad, não estou nem aí para Ben-Hadad, né? Não estou nem aí para exército sírio. Se tiver no caminho, nós vamos peitar, nós vamos enfrentar. Mas observe, versículo 10, aquela versão do Almeida Revista Atualizada, traduziu assim, e assim se salvou, diz o final do versículo lá, não uma nem duas vezes. A NVI diz assim, repetidas vezes Eliseu alertou o rei, e diz que o rei tomava as devidas precauções. Ou seja, ele ouvia. Ele atendia a voz de Deus na boca do Eliseu. E por isso se salvou, como diz a Almeida, Revista Atualizada, não uma, nem duas vezes. Ele estava sensível à voz de Deus, sensível à presença de Deus. Ele via a presença de Deus no conselho do profeta. Por isso, pare por um momento e pense nisso. Você tem sensibilidade à presença de Deus? Talvez, naquela conversa que alguém teve com você, você consegue perceber que Deus estava ali? E aquela pessoa era uma ferramenta, um instrumento de Deus, uma voz de Deus para você? Porque não adianta Deus se fazer presente se você não entende. Você ignora. Você passa por cima. Aquele sermão, aquela aula que você ouviu, Deus falou com você. Mas você não ouve essa voz, você não atende essa voz, você não responde essa presença. Mas Deus está presente ali, falando com você. Só que por vezes nós ignoramos.
A gente acha assim, isso é para alguém, isso é de alguém, né? As pessoas são muito infantilizadas nos dias atuais, né? Elas ouvem alguém pregando, elas deduzem que aquilo é de alguém, está falando de alguém, está falando para alguém. E não tem maturidade para entender que a pessoa, pelo menos eu sou assim, né? Eu não tenho tempo a perder para ficar durante a semana, ficar pensando no problema de uma pessoa e pregar para uma pessoa só. Mas eu estou, na verdade, assim, pensando o que Deus quer para a igreja. Então, não vou focar numa pessoa, num problema, e não vou ignorar se tiver um ou dois problemas. Mas é aquilo que Deus quer falar. Mas, às vezes, nós não temos a sensibilidade de entender, olha, Deus está falando comigo. Às vezes, a gente fica procurando no culto, cadê aquela pessoa que não veio hoje? Mas ela tinha que ouvir isso aqui. A gente acha que é o marido que não veio no culto, é meu filho que tinha que estar aqui. Mas eu vou depois pegar no YouTube esse link, eu vou mandar, eu quero que escute isso aqui. Você não entende assim? Deus fez presente ali para você. Pega isso para você. Sinta isso. Seja sensível a essa presença de Deus. Aquele desejo que não se cumpriu, embora você tivesse tanta vontade. Mas não se cumpriu. Deus estava presente ali. É Deus que não deu. É Deus que te privou de alguma coisa, para te falar alguma coisa. Só que se você não está sensível, você não entende que Deus está tentando falar por meio dessas coisas. Aquela situação chata que aconteceu. Eu não queria, mas queria ter passado por isso, mas que situação chata, desagradável. Mas às vezes Deus estava presente ali naquela situação. Porque Ele está presente em todo lugar. E Ele quer que você esteja sensível a isso. Deus, em várias situações, se faz presente, querendo nos poupar. E é preciso, então, sensibilidade para notar, para aceitar que Deus usa pessoas, situações. E nós precisamos, então, tomar algumas precauções, talvez fazer como o rei de Israel fez, mudar o caminho se for preciso. Eu vou mudar o caminho. Porque Deus está presente aqui. É uma situação desagradável, chata. Mas eu vou entender que Deus está falando através dessa situação. Sabe que há uns anos atrás, né, um pastor amigo meu, ele contou uma experiência que aconteceu na igreja dele. Aquilo me chamou muito a atenção. Porque ele disse que na igreja dele tinha uma senhora, já com uma certa idade, que ela era zeladora da igreja. E por ser a zeladora, ela, muitos anos fazendo isso, chegava o domingo, que era o dia da ceia, diz que ela comprava os elementos da ceia. E ela ia lá, e ia no supermercado, comprava suco de uva, comprava pão, deixava prontinho para quem ia preparar a ceia, e diz que ela pegava, no final do culto, dava para o tesoureiro e falava assim, gastei isso aqui. O tesoureiro ia lá, reembolsava ela, com muita tranquilidade. Fez isso muitos anos. Até que um ano, diz que mudou o tesoureiro da igreja. Teve eleição na igreja, mudou o tesoureiro. Primeira vez que ela fez isso, ela chegou para o tesoureiro e falou assim, isso aqui é a notinha dos elementos da ceia. O tesoureiro disse para ela assim, mas quem que te autorizou a comprar? Eu falei, não, eu faço isso há anos aqui na igreja. Sempre o tesoureiro me reembolsa. E o tesoureiro disse assim, não é assim não. Agora a coisa vai mudar aqui. Da próxima vez você pede autorização, pode ter outra pessoa que vai comprar, você não precisa comprar isso. E deu uma bronca na mulher. Falou, tá bom. Pegou a notinha, enfiou no bolso, foi embora. Depois ela foi falar com o pastor sobre isso. Mas eu queria que você parasse um momento e pensasse assim, o que você faria? O que você está pensando no teu coração agora? Fala para mim. Vou sair dessa igreja. Com esse irmão eu não falo mais. Ceia aqui eu não tomo. Né? Sabe o que ela fez? Ela procurou o pastor na semana. Falou, pastor, eu preciso falar o que aconteceu no domingo na igreja. Ela contou essa história para o pastor. O pastor olhou para ela e falou assim, minha irmã, o que a senhora pensa em fazer?
Ela falou, não, pastor. Deus falou comigo nessa situação. Eu entendi que eu preciso doar. Eu não preciso ficar cobrando isso da igreja. Eu posso doar. E Deus colocou no meu coração que todo mês agora eu vou comprar pão, vou comprar suco de uva e vou dar para a igreja. E fez isso. Por muitos anos. Não é bonito? A pessoa viu uma situação difícil, que eu e você estamos aqui pensando já em matar o cara. Né? Que ele merece. Tesoureiro ruim, pessoa fria. Não se trata de uma pessoa idosa, né? Mas aquela senhora piedosa, crente, ela entendeu que Deus se fazia presente ali. E ela pensou assim, eu vou fazer alguma coisa boa de tudo isso. Eu vou entender que Deus quer me ensinar alguma coisa. E ela entendeu que Deus queria ensiná-la a dar aqueles elementos. E ela passou a dar, né? Então, preste atenção na lição que fica para nós aqui. Se você estiver sendo avisado, como o rei de Israel estava sendo avisado, seja sensível à voz de Deus e tome as devidas precauções. Amém? Sensibilidade à presença de Deus. É isso que Deus espera de nós. Se alguma situação ruim acontecer, se alguém conversar com você, se alguém fizer um alerta para você, entenda isso como Deus falando para você. E tome as devidas precauções. Muda de caminho, como o rei de Israel estava mudando. Porque isso vai indicar que você está sensível à presença de Deus em todo lugar. Inclusive em situações ruins, adversas, que acontecem na sua vida. Em segundo lugar, o que Deus espera de nós, com a presença dele em todo lugar, é que a gente tenha segurança, ou sinta segurança. Outra parte dessa história é uma convocação à confiança. Veja lá, versículo de 11 a 14 diz que o rei da Síria ele se enfureceu. E ele convoca os seus conselheiros e pergunta para eles, né, vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Porque ele falou assim, tem um traidor aqui, porque não é possível. A gente usa a inteligência do exército, a gente faz uma estratégia, um estratagema muito bom, a gente vai pegar agora o rei de Israel, mas de repente parece que esse homem descobre. Deve ter um traidor aqui em nosso meio. Aí diz que os conselheiros respondem para ele, nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei, descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa, com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Olha a situação que vai se montando, né? Porque o rei da Síria ficou desconfiado. Ele diz assim, olha, deve ter um traidor aqui. Não tem traidor. Na verdade, a questão é que do lado de lá tem um profeta. Mais que isso, tem um Deus, né? Um Deus que se faz presente, um Deus que cuida, que alerta, um Deus que protege esse povo. E aí, então, diz que essa arma secreta de Israel, que é o Eliseu, ele fala assim, é a arma secreta? Então tá bom. Eu vou matar a arma secreta, vou fazer isso, vou destruir a arma secreta. Se a questão é essa, basta pegar esse homem. Onde que ele mora? Dá o endereço dele. Aí pesquisaram no Google, descobriu que o Eliseu morava em Dotã. Então, vamos para Dotã. Aí pega um monte lá de soldados, vamos para Dotã, vamos pegar esse homem. E aí diz que o moço do Eliseu, ele, não sei se ele tinha insônia como eu, mas ele acordou cedo, né? E aí diz que ele acordando cedo, de manhã, diz que ele saiu lá fora, né? Aquela espreguiçada boa da manhã, diz que ele olhou e falou, não, mas tem uma tropa aqui fora, né? Tem um monte de homens, de soldados sírios aqui fora, com cavalos de guerra, cidade toda cercada. Ele voltou para dentro e falou assim, Eliseu, o que nós vamos fazer? Porque nós estamos cercados aqui. Tem um bando de homens lá fora. Observe a resposta de Eliseu. O profeta respondeu, não tenha medo. Ele fala assim, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que
eles. E aí, o moço deve ter olhado e falado assim, fala de novo, né? Eu não entendi essa frase. Não entendi. Porque o sujeito levanta cedo, olha lá fora, a cidade está entupida de soldado. Aí Eliseu falou, não, fica tranquilo. Tem mais gente do nosso lado que do lado dele. Falei, aonde? Aonde que você está vendo isso que eu não estou vendo nada? Estou vendo nós dois aqui, encurralados por um exército. Olha lá, versículo 17. Diz assim, Eliseu orou. Senhor, abre os olhos dele, para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Olha que coisa incrível, não é? Tem horas que o homem de Deus vê coisas que ninguém está vendo. Por vezes será preciso que Deus abra os nossos olhos para que vejamos o que Ele está fazendo ao nosso redor, que nós não estamos vendo. Mas a presença de Deus está ali. Está xingando, reclamando, se esperneando. Mas Deus está dizendo assim, ó, fica seguro. Eu sei o que eu estou fazendo. Olha o que está em volta de você. Às vezes nós vamos precisar orar para que Deus abra os olhos de pessoas, porque nós estamos vendo, as pessoas não estão vendo. Vou ter que orar por elas. Nós vamos ter que clamar a Deus. Deus abre os olhos dessa pessoa, porque ela não está enxergando o que está acontecendo à nossa volta. A presença de Deus com a gente. Ela está apavorada, com medo. Não precisa. Que quando a presença de Deus está conosco, Deus espera que nós tenhamos segurança. Fica seguro. Você precisa estar seguro de que Deus está ali. É como quando a gente põe o filho, quando é pequeno, para dormir. E fala, o papai está no quarto ao lado. O filho não está vendo, mas ele tem que ter segurança. O pai está no quarto ao lado. Né? A gente dá uma tossida para o filho ver que eu estou aqui. Mas fica aí, né? Fica seguro aí. Deus, Ele está presente. E Ele quer que a gente sinta confiança nele, segurança. Fica seguro. Tem mais gente com você do que com eles. Você está cercado por cavalos, carros de fogo. Alguém já disse que quando nós estamos com Deus, sempre nós somos a maioria. Se Deus está conosco, sempre somos a maioria. Sempre. Não importa quantas pessoas estejam do outro lado, quantas pessoas estão falando do outro lado. Mas se você estiver no caminho de Deus, se você estiver na orientação de Deus, ouvindo a voz de Deus, você é maioria. Vai vencer. Então, preste atenção numa outra lição que fica para nós aqui. Se você se sentir cercado como Eliseu e aquele moço estavam, peça a Deus que abra os seus olhos para que você veja o que Deus está fazendo. Veja a presença de Deus em volta de você. Nós precisamos sentir segurança quando nós notamos a presença de Deus ao nosso lado. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Em terceiro e último lugar, Deus espera que haja sensatez, uma vez que a presença dele está conosco. A última parte dessa história é uma chamada à sensatez e à sabedoria. Veja lá, versículo 18. Eliseu orou para que Deus tornasse cada um daqueles homens cegos. E eles ficam cegos, cada um fica cego. Ele diz assim, fere esses homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. E o exército, então, ele é conduzido até Samaria, porque lembra, Samaria, então, era a capital do reino de Israel. E o Eliseu falou assim, não sou eu, não. Olha lá, o versículo 19 fala isso, né? Eliseu lhes disse,
esse não é o caminho, nem essa é a cidade que vocês procuram. Sigam-me e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. E veja o que acontece, versículo 20. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos desses homens, para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhe os olhos, e eles viram que estavam dentro de Samaria. Dentro. Eles vão para um vilarejo chamado Dotã. Eles cercam o vilarejo, porque é lá que Eliseu morava. Aí Eliseu pede a Deus, Deus, olha, segue esse pessoal todo aqui. Deus cegou todos aqueles homens, todos. Ele fala assim, olha, deixa eu conduzir vocês para um outro lugar. E eles vão seguindo Eliseu. Está todo mundo cego. Né? Sei lá como que ele fez. Mas ele foi conduzindo todo mundo, como se fosse um grande rebanho. E eles vão para Samaria, para a capital. E aí, a situação se inverte, né? Eles cercaram uma cidade, em Samaria eles estão cercados. Agora o exército de Israel está em volta. Aí se você olhar lá o versículo 21 e 22, ó, diz assim que quando o rei de Israel os viu, ele pergunta para Eliseu, devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Né? Posso matar? Já que você trouxe todo mundo aqui? Né? Olha o prato cheio na minha mão. O Eliseu respondeu, não. Ele diz assim, costumas matar prisioneiros que capturas com a tua espada e o teu arco? Quer dizer, esse é o procedimento do rei? Você captura, você não mata. Foram capturados apenas, né? É só para deixar preso, né? Aí Eliseu fala uma coisa surpreendente. Ele diz, manda-lhe servir comida e bebida e deixa que voltem ao seu senhor. Quando o rei vê aquela situação, ele acha assim, agora é a oportunidade. Mas é interessante que Eliseu orienta o rei a agir de forma surpreendente. Você não vai matar esses homens, mas você vai fazer um banquete para eles. Você vai despedi-los de volta. E aí o verso 23 diz que ele preparou um grande banquete. E terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Olha como o texto termina. Diz assim, assim, as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Presta atenção numa coisa. Às vezes, você está querendo só se vingar de alguém. Mas Deus está querendo parar uma guerra. Deus não estava interessado em vingança. Deus estava querendo parar uma guerra. E Deus sabe como que se faz para parar uma guerra. Quando eu leio essa história, eu fico pensando assim, do ponto de vista humano, seria mais interessante enviar o exército de volta cego, né? Vai, todo mundo cego lá para a Síria agora. Todo mundo ceguinho chega lá, quero ver esse pessoal. Se não respeita agora Israel ou não, né? Mas é interessante que Deus queria que eles vissem. Veja como Israel pode ser bom, pode oferecer um banquete. E aí a situação, então, muda completamente. E eles acabam voltando para o país, contando coisas boas de Israel. E diz que a guerra, então, cessou. Acabou a guerra. Então, presta atenção, porque ainda há uma outra lição que fica para nós aqui. Se você estiver com a oportunidade de resolver, ou de vingar uma situação, como o rei de Israel estava, haja com sensatez. Inteligência nessa cabeça, né? Porque se você for agir por impulso, por vontade humana, por sentimento, você mata alguém. Mas Deus diz assim, quando eu estou presente em todo lugar, a resposta que eu quero é juízo nessa cabeça. Seja sensato. Deus não está presente na sua vida para deixar você ficar fazendo bobagem o tempo todo. Deus está fazendo presente na sua vida para te orientar. A tomar as decisões corretas. A fazer do jeito correto. Porque as soluções humanas não são as soluções de Deus. Não são. Deus não resolve as coisas como você resolve. Por isso entenda, Deus não está tão preocupado com as dificuldades que nós passamos, tanto quanto Ele está preocupado com o nosso comportamento diante das dificuldades.
E essa é a preocupação de Deus. É aonde essas dificuldades estão nos levando, no que elas estão nos transformando. Por isso Deus quer nos orientar com a presença dele, dizendo, olha, a presença minha na tua vida faz toda a diferença. Que você vai agir com sensatez. É isso que eu espero. Você pode olhar para uma situação e pensar, nossa, eu estou com um prato cheio na mão, agora eu vou me vingar. Deus está dizendo, não. Eu não quero vingança, eu quero acabar com uma guerra. E para acabar com uma guerra, eu preciso te orientar a servir um banquete. Ao invés de matar, dá comida para ele. Interessante que isso nos lembra muito esse texto, né, de Romanos, que Paulo, quando ele orienta lá os Romanos, capítulo 12, versículo 17 a 21, ele diz assim, não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Presença de Deus faz toda a diferença. Quando nós percebemos que Deus está presente, Deus quer que a gente haja com sensatez. Não se vingue, deixa a vingança com Deus. Oferece um banquete. Faça o bem. Porque aí você está entendendo que Deus está se fazendo presente, orientando você a agir de uma forma surpreendente. Então, o que Deus espera encontrar em nós? Essas coisas, né? Deus quer que a gente seja sensível à presença dEle, sendo prudente, buscando a orientação dEle, percebendo. Ele está falando por meio de situações e pessoas. Deus quer que a gente se sinta seguro, tenha confiança na ação dEle. Às vezes você não está vendo nada, você está achando que você está em minoria, mas perceba, Deus está presente. Quando você está com Deus, você é a maioria. E Deus espera que você seja sensato, que haja sensatez. Que no meio das situações que você vive, você possa agir com inteligência para aplicar soluções de Deus para a sua vida. E não aplicar soluções humanas que não vão dar a vitória que você está buscando e você não consegue viver da maneira como você está imaginando. Que Deus te abençoe. Que você, ao ouvir tudo isso nessa noite aqui, você faça alguma coisa com isso. Que você possa ter o desejo de andar muito mais perto de Deus e perceber essa presença de Deus em todo lugar. E você notar como que Deus está presente para te abençoar, para nos abençoar. E como nós desperdiçamos. Que nós estamos vivendo de uma forma que nós não estamos percebendo como Deus está presente em pessoas, em situações, em dificuldades. Deus está ali. E Deus está querendo falar conosco. E nós precisaríamos ser mais sensíveis. Nós precisaríamos sentir mais segurança. Nós precisaríamos ser mais sensatos. Parar de agir como humanos. E agir como pessoas orientadas por esse Deus que se faz presente em todo lugar. Amém?